O cachorro do meu marido me trocou por uma sirigaita safada que se dizia minha amiga. A bandida vinha pra minha casa todos os dias, mas, na verdade, a cachorra era de olho no homem que devia ser meu. A sem vergonha jurava que era minha amiga de verdade. Acredite em mim, ela me olhava nos olhos, ela me ajudava nas tarefas da casa e tudo mais. Como é que a gente não vai acreditar quando uma amiga te olha bem dentro dos seus olhos e diz, pode confiar em mim? Sou sua amiga sincera. Sou sua amiga do peito mesmo. Gosto demais de você. Você é como uma irmã para mim. Você mora no meu coração. Você é como a minha irmãzinha que perdi quando ela tinha 12 anos. Ai! Como sinto falta da minha irmãzinha. Ainda bem que conheci você, pois você é exatamente como ela seria agora, se houvesse sobrevivido. E outras baboseiras do mesmo tipo. Tanto ela falou que era minha amiga do peito que eu acabei acreditando nisso. E uma amizade é o mesmo que amor. É um amor sem tesão, mas o princípio é o mesmo. Um belo dia eu precisei levar um dos meus 4 filhos ao pronto-socorro pois ele havia feito um corte muito feio no pé. Corri como uma louca assustada, carregando um menino de 4 anos no colo. Cheguei no hospital público da minha cidade e claro, acreditando que teria que esperar para ser atendida, por toda uma vida e mais 2 semanas. Eu e o menino havíamos saído às pressas e estávamos com a barriga vazia, quase grudando nas costas. Quando chamaram o meu nome, tanto eu quanto o meu menino já estávamos azuis de fome. Era claro que eu havia ido para o hospital sem um centavo no bolso. Também. Eu não tinha mesmo nenhum centavo para gastar. A vida de gente pobre é dura. Eu não podia trabalhar para ajudar o marido pois a gente tinha crianças demais para criar. E uma coisa da qual eu morria de medo era de que meus meninos, todos homens, virassem bandidos. Isso era o que eu mais via ali na comunidade onde eu morava. Volta e meia, eu ajudava a consolar alguma mãe que acabara de perder o filho num tiroteio qualquer, fosse com a polícia, fosse com outros bandidos. Eu morria de medo de que tal coisa pudesse acontecer comigo. Eu acreditava ser esta a pior dor que um ser humano conseguisse suportar. A dor de perder um filho. Ainda mais, numa situação daquelas, aonde um adolescente perde a vida por causa da maldade de outra pessoa. Essas coisas me apavoravam muito. Eu queria muito me mudar daquele lugar mas não tinha como. Meu marido era gari da prefeitura, ganhava pouco e mal a gente tinha pra comer. A gente pagava metade do que ele ganhava, numa casinha de 2 cômodos e o restante, ia mesmo para comida, o gás e meu ita reza para que nenhum deles ficasse doente e a gente tivesse que comprar algum remédio. Roupas, a gente ganhava ou comprava de segunda mão. Sapatos também. A gente não tinha luxo nenhum além de uma televisão velha com gato net, uma geladeira que eu havia ganhado de uma ex-patroa e que já tinha muitos anos de uso. Eu vivia pedindo a Deus que cuidasse dos meus filhos, que não permitisse que uma bala perdida os atingisse, que os guardasse de todo o mal e que a minha geladeira não pifasse. As coisas que uma pessoa sem posses pede a Deus, geralmente são desse tipo. E eu não tinha a menor ideia do que as pessoas ricas pediam. Com certeza, não pediam nada, pois já tinham tudo. Talvez pedissem para ter mais. Eu sempre ouvia dizer que quanto mais se tem, mais se quer ter. Luz e água, a gente não pagava mesmo. Havia o gato para a luz elétrica. Ninguém, ali na comunidade, pagava por essas coisas. Tinha barraco que tinha até ar-condicionado. Não era o caso na nossa casa, mas bem que eu sonhava com um, devido ao calor infernal que faz no Rio de Janeiro. Nossa casa era de telha de cimento e quando o sol batia nela, a gente pensava que estava sendo cozinhado vivo. A gente também tinha outro luxo. A gente tinha 2 ventiladores que, com o calor que fazia dentro de casa, eles acabavam esquentando mais do que esfriando o ambiente. Mas o que se poderia fazer? Não havia muita saída. Essa era a vida de milhares de pessoas. E a gente até que se sentia abençoado. A gente tinha um teto sobre nossas cabeças, a gente tinha o que comer e bem ou mal, o meu marido tinha um emprego. Muita gente não tinha metade do que a gente tinha. Era até de se achar graça porque havia gente que tinha inveja de nós, acredita nisso. A verdade era que certa vez eu li num livro que um mendigo não sente inveja do ricaço que lhe dá uma esmola e sim de outro mendigo a quem ele julga ter mais que ele. No hospital, naquele dia, por mais incrível que pudesse parecer, fui atendida bem rápido. Quando saí de casa com meu menino, achei mesmo que ia ficar na rua por muitas horas. A minha amiga do peito havia ficado em casa com as outras 3 crianças.
um de 7, outro de 5 e mais um, de 2 anos. Como eu poderia sair para trabalhar com tantas crianças pequenas? Eu não podia tomar a pílula e meu marido não admitia usar camisinha. Usávamos aquele método antigo dele gozar fora, mas, ao que parecia, esse método não era lá grande coisa. Falhara todas as 4 vezes. Aliás, tinha sido porque falhara quando transamos pela primeira vez que eu e ele acabamos indo morar juntos. Ele e eu, estávamos muito apaixonados um pelo outro. Então, o método tornara falhar. Por mais 3 vezes. Eu não sabia mais o que fazer para evitar mais uma gravidez indesejada. E ele batia na mesma tecla de que não usaria camisinha nem que uma vaca tossisse. E dizia que era eu quem tinha que encontrar uma solução para o problema. Depois do primeiro filho, a quem ele dera as boas-vindas, ele não havia ficado feliz quando engravidei pela 2ª vez. E nem pela 3ª e menos ainda, na 4ª. Bem. Mas no pronto-socorro do hospital, fui logo atendida. Deram uma injeção no meu moleque, que berrou feito uma sirene de bombeiro e fizeram nele um curativo, o que fez com que ele berrasse como uma sirene de ambulância. Enfim, pude voltar para casa e dispensar minha amiga da triste tarefa de tomar conta dos filhos dos outros, embora ela me dissesse que gostava disso, já que não podia ter filhos, uma vez que, anos atrás, ela tivera que fazer uma cirurgia que lhe tirara o útero. No dia em que ela me contou isso, confesso que até sentia um pouquinho de inveja. Fiquei imaginando como teria sido a minha vida se eu não tivesse tido filho algum. Então, abanei a terrível inveja de minha mente. Se eu não tivesse engravidado, não teria ido morar com meu marido, por quem eu comia um vagão de bosta. Mas não era por isso que me arrependi de sentir inveja da minha amiga e vizinha. Até senti medo por pensar algo daquele tipo, uma vez que, por mais trabalho que meus filhos me desse, eu os adorava mais que tudo nessa vida. Então, senti um medo completamente compreensível. A gente que é pobre, tem muito sentimento de culpa e, quando a gente percebe que teve uma ideia, um pensamento ruim, a tendência é a de se sentir culpado e ter um medo de ser castigado por isso. Dessa forma, durante muito tempo, rezei muito pedindo perdão a Deus pelo pensamento ruim, pedi que Ele me perdoasse a falha de tal inveja e que não me punisse por isso. Eu acreditava muito naquela frase que manda a gente ter cuidado com o que a gente deseja, porque a gente podia ter tal desejo atendido. Então, depois que via uma mãe da minha comunidade perder 5 filhos de uma única vez num incêndio de seu barraco, passei a ter mais medo ainda do castigo divino, por causa daquela inveja insana que passara pela minha mente, por uns 30 segundos. Voltei para casa carregando meu moleque no colo. A fome que eu sentia era imensa, mas o safadinho se negava a andar e eu não queria que ele continuasse a chorar. Ele já havia chorado além da conta e eu tinha medo que ele ficasse desidratado como uma uva passa. Era uma sorte sem tamanho que eu não morasse num morro. Comunidade plana era uma bênção em certos momentos. Não era quando chovia muito e o valão transbordava, enchendo as casas mais próximas dele e deixando os que não moravam muito perto do valão, de olho na enchente. Ela podia alagar a comunidade inteira em poucos minutos e, numa situação dessas, muitas casas podiam desabar. Não eram só as comunidades nas encostas de morro que tinham problemas em dias de chuva. Pobre não tinha muitos privilégios, morasse aonde quer que morasse. Mas nada havia me preparado para o que vi quando cheguei em casa. Os meus 3 filhos estavam silenciosamente sentadinhos no tapetinho de retalhos que eu tinha em minha sala, que também era a cozinha, vendo a televisão. Estranhei porque eles estavam quietos demais, algo que eu nunca conseguia fazer e também, porque eles me olharam de um jeito estranho, não parecendo nada contentes ao me virem ali. Desci meu moleque do colo e ele também logo se sentou com os irmãos, em silêncio. Fiquei olhando para os 4 meninos, preocupada. Então, antes de ir tentar matar a minha fome e a do meu menino, fui para o quarto, que estava com a porta fechada. E vi meu marido com a minha vizinha e amiga no maior rala e rola. Eles estavam tão compenetrados no que faziam que nem me ouviram entrar. Seus desgraçados! Berrei. Eu estava cega de ira. Mas os 2 não se abalaram. Levantaram-se numa boa, se vestiram e vieram na minha direção. Confesso que, mesmo com uma raiva sem limites, tive medo do olhar que meu marido me lançou. Achei que ele ia me bater, se eu ficasse em seu caminho. Mas ele não fez nada disso. Foi em direção ao guarda-roupa sem portas que havia em nosso quarto e disse que estava indo embora para viver com a Solange, a minha falsa amiga, a minha amiga da onça. 1 milhão de coisas se passaram pela minha cabeça. Uma delas foi o olhar de triunfo que Solange me lançou.
Então, pensei que ela parecia estar esperando que aquilo acontecesse há muito tempo. Faz tempo que isso está acontecendo. Perguntei ao meu marido, sem nem mesmo saber por que fazia aquela pergunta, já que aquilo não devia ter importância alguma. Ou será que tinha? Faz mais de um ano. Ele disse com toda a tranquilidade do mundo, como não se importasse com os meus sentimentos, nem um tiquinho à toa. E fazia pouco mais de um ano que Solange havia se mudado para a casa ao lado da minha, o que significava que eles estavam me traindo desde então. Safados. Então, pensei em uma outra bobagem. E agora eu penso em quantas bobagens se passam pela cabeça da gente quando estamos numa situação de estresse. Você vai se mudar para a casa dela aqui ao lado? Perguntei sem perceber que havia falado em voz alta o que ia em minha cabeça. Eu não ia aguentar ver meu marido, chegando todos os dias do trabalho e, em vez de vir para nossa casa, ir para a casa ao lado, viver com a safada da Solange. Eu não ia conseguir suportar aquilo. Era triste demais. Nem mesmo a traição fazia com que meu amor por ele diminuísse. Eu estava louca de ciúmes e de dor. Eu me sentia rejeitada, enganada, sacaneada. Duplamente traída. Tanto pelo meu homem quanto por uma mulher em quem eu confiava cegamente. E o pior. Eu adorava os dois. Então, outra coisa me passou pela mente. Essa, ao menos, era algo prático. Como vou fazer para pagar o aluguel e alimentar as crianças? Te vira, mulher, você não é quadrada. E quem quis colocar essa filharada toda no mundo foi você e não eu. Você vai ter que pagar pensão para essas crianças, senão eu coloco você na cadeia. Falei com dor e despeito. E pavor também. Como eu me viraria para sustentar 4 crianças pequenas as quais eu não queria deixar crescerem sozinhas, entregues à própria sorte, enquanto eu precisava trabalhar para poder cuidar delas. Qual o sentido daquilo tudo? Meu marido riu. Tem ideia de quanto tempo você vai demorar, na defensoria pública, até conseguir falar com o defensor? Até lá, eu já me pirulitei do meu emprego e você não vai ter a menor ideia do lugar para onde fui. Enquanto eu me desesperava, com a mente indo a 1000 por hora tentando encontrar uma explicação para toda aquela devastação, eu via o sorriso de Solange estampado no rosto, deixando claro que o que ela sempre havia desejado, era tirar o meu marido de mim. Como é que uma pessoa podia ser tão cruel? Era difícil para mim acreditar que pudesse existir pessoas que fizessem algo tão ruim a fim de prejudicar os outros. Mas eu estava vendo e sentindo aquilo na minha pele. Não era nada que alguém tivesse vindo me contar. Era algo real. Não era algo que estivesse passando na televisão, numa novela, numa série qualquer. Estava acontecendo comigo. E eu estava me sentindo totalmente perdida, sem saber o que fazer e nem a quem recorrer. Eu não tinha pai, mãe ou irmãos. Eu tivera 2 irmãos, mas eles também haviam se envolvido no mundo do crime e há anos, haviam sido mortos. Pai, eu nunca soube quem era e nem minha mãe sabia. Ela tinha morrido de AIDS, quando eu era pequena e eu havia sido criada por minha avó, que também já havia falecido. Eu sempre tinha me sentido segura com o meu marido, pois ele sabia que eu só tinha ele no mundo. A ele e aos meus filhos. E agora, os meus filhos iam depender de mim para que eu cuidasse deles, das necessidades deles. Eu estava por minha conta, com 4 filhos pequenos e sem nenhuma perspectiva à minha frente. E com um medo terrível do que o futuro me reservava. Durante uma semana inteira, eu só fiz chorar. Depois, entendi que tinha que ir à luta. Meu armário de cozinha, que eu também havia comprado de segunda, terceira ou quarta mão, estava ficando vazio, conforme os dias iam passando. Eu era pobre demais para poder curtir depressão. Se eu ficasse jogada na cama, infeliz, chorosa e deprimida, meu senhorio ia vir atrás do aluguel e eu não teria como pagar. Então, ele me colocaria no olho da rua com 4 crianças e aí sim, as coisas iam ficar confusas. Não é que o senhorio fosse mau. Ele também dependia desse dinheiro para comprar o pão de cada dia. Durante uma semana inteira, eu só fiz chorar. Depois, entendi que tinha que ir à luta. Meu armário de cozinha, que eu também havia comprado de segunda, terceira ou quarta mão, estava ficando vazio, conforme os dias iam passando. Eu era pobre demais para poder curtir depressão. Se eu ficasse jogada na cama, infeliz, chorosa e deprimida, meu senhorio ia vir atrás do aluguel e eu não teria como pagar.
Então, ele me colocaria no olho da rua com 4 crianças e aí sim, as coisas iam ficar confusas. Não é que o senhorio fosse mau. Ele também dependia desse dinheiro para comprar o pão de cada dia. Quebrei a cabeça tentando pensar no que eu podia fazer para sobreviver com as crianças. O problema maior era o medo que eu tinha de que meus filhos crescessem na rua, com a mãe no trabalho o dia todo, enquanto eles eram criados pelo mundo. Eu já estava cansada de ver o desfecho de histórias como aquela para querer pagar para ver. E não era louca de achar que eu era tão boa mãe que algo daquele tipo jamais aconteceria comigo. Crianças que queriam ter roupas e brinquedos acabavam dando nó em pingo d'água e, quando a mãe descobria onde o filho conseguiam as coisas aparentemente fáceis, já era tarde demais. Eu não queria tapar o sol com uma peneira. Eu não queria sentar em cima do meu rabo para falar do rabo alheio. Eu era ciente da realidade que me cercava. E eu havia visto esse tipo de tragédia acontecer na minha família, com meus 2 irmãos adolescentes. E isso era o meu pesadelo, o meu tormento. Mas dei um pouquinho de sorte, se é que gente pobre pode se considerar sortudo. Arrumei algumas faxinas. Eu não ficava de segunda a sábado no trabalho. Fazia 2 faxinas apenas, na semana. Assim, eu podia ficar mais tempo em casa e vigiar meus meninos. Nos 2 dias em que eu trabalhava, deixava os 4 trancados dentro de casa, rezando para que não acontecesse com eles o que havia acontecido com os 5 filhos de uma moradora que vivia mais adiante da minha casa. Ela havia ido trabalhar e sempre trancava os filhos dentro de casa para que eles não fossem para a rua e acabassem se metendo com o que não devia. Mas uma das crianças acendeu um fósforo e o barraco todo se incendiou. As crianças trancadas não tinham como sair e morrerem em agonia total. E a vizinha, claro, ficou maluca. Agora, ela andava pelas vielas da comunidade, falando sozinha, tirando a roupa em público, às vezes, bêbada até não mais poder. A vida era realmente muito injusta. A culpa acabara com a mente dela. E ela só havia desejado poupar os filhos, protegê-los de uma morte trágica, nas mãos da polícia ou de bandidos inimigos. Por fim, ela disse para quem quisesse ouvir, antes de enlouquecer de vez, que ela, que havia tentado salvar os filhos de um fim trágico, acabara matando cada um deles de uma forma muito mais dolorosa, muito mais terrível. Dessa forma, eu, que também trancava meus meninos, temia que o mesmo acontecesse comigo, como se nada do que a gente fizesse para impedir a desgraça de nos perseguir, tivesse jeito ou escapatória. Dessa forma, todas as vezes que eu precisava sair de casa, falava um monte na cabeça deles. E o mais velho, com apenas 7 anos, ficava responsável por não acender fogo, de forma alguma e de não permitir que os irmãos fizessem isso. Aliás, eu levava comigo o único isqueiro velho que podia produzir chama no fogão. Mas havia um outro agravante. Como manter 4 crianças presas dentro de uma casa pequena e quente como as portas do inferno no Rio de Janeiro? Aquilo também era muito perigoso. E se os ventiladores pegassem fogo devido ao calor excessivo? Quando eu estava fora de casa, trabalhando, a minha mente não parava de girar, de se preocupar e eu não parava de rezar. Em meu desespero, eu sabia que precisava ser racional. Eu não havia estudado muito. Eu havia feito o ensino médio, o que não me habilitava coisa alguma. Eu devia ter feito o curso normal que, ao menos agora, eu teria um diploma de professora e poderia tentar passar num concurso público qualquer. Aliás, eu poderia tentar fazer qualquer concurso para qualquer cargo que exigisse o ensino médio. Então, pensei que, nos concursos, havia vagas para serventes, merendeiras, qualquer coisa, só que no momento, não havia concurso nenhum para coisa alguma. A moda agora era o tal de processo seletivo que, como o nome já dizia, só entrava as cartas marcadas. Eu não conhecia ninguém, nem da prefeitura, nenhum vereador, nenhum figurão importante para me fazer entrar pelo tal processo seletivo. Eu precisava encontrar um meio de vida que fosse diferente. Antes de eu engravidar do meu menino e ir morar com o salafrário do meu marido, eu havia feito a inscrição para trabalhar na guarda municipal. Eu tinha o diploma do ensino médio, tinha tirado a carteira de motorista e estava pronta para passar naquele concurso. Então, engravidei e larguei tudo para lá. Mas, naquela época, eu só tinha 19 anos e não tinha aprendido ainda a me preocupar com o futuro. Uma das características do ser humano, pobre ou não, era de sempre tentar melhorar seu bem-estar. Eu sabia disso. E queria muito mudar a minha triste vida. Via, todas as tardes, meu ex-marido chegando do trabalho e indo para a casa da Solange, bem do ladinho da minha. Aquilo me doía imensamente.
E ver que ele nem se dignava olhar para mim e nem para os nossos filhos, doía muito mais fundo. Para onde haviam ido todas as promessas? Para onde haviam ido toda aquela cumplicidade, todo aquele afeto, toda aquela paixão que antes compartilhávamos? Agora, quando por acaso ele me olhava, era como se me odiasse, como se não passasse de um inseto nojento ao qual ele tinha asco de saber estar por perto. Eu tinha que sair daquele lugar, mudar dali. Mas, para onde eu poderia ir? Eu pensava e não encontrava solução alguma. Com isso as semanas, os meses iam se passando e a mágoa que meu ex me causara iam ficando cada vez mais distante e a saudade que eu sentia dele iam se ampliando tão forte dentro de mim que eu temia me perder em mim mesma. Para onde ia a autoestima de uma mulher apaixonada? Amar alguém fazia com que a gente perdesse o amor próprio, o orgulho, a sensatez. Como eu podia desejar estar com aquele homem que havia me traído em nossa cama, em nosso quarto e que agora só demonstrava desprezo por mim e pelos filhos que ele mesmo havia feito? E pensar nessas coisas e não conseguir tirá-lo da minha mente faziam com que eu perdesse o pouco respeito por mim mesma que ainda me restava. E eu tinha que pegar esse pouquíssimo respeito e dar um rumo à minha vida, sem ficar babando por alguém que me via como se eu nada fosse. Eu temia que, pelo desespero, eu acabasse tomando uma decisão ruim. Eu não conseguia prever o futuro. Mas sabia que eu teria que fazer o possível para aumentar as minhas oportunidades. Eu precisava plantar alguma boa semente e torcer para que ela germinasse, crescesse e desse bons frutos para que eu pudesse colher algo de bom para mim e para as crianças. E pensar nessas coisas eram até que benéficas, pois, enquanto pensava daqui e dali, eu não sofria tanto pelo meu ex. Então, tive uma ideia muito sem pé e sem cabeça, mas, para as pessoas que vivem pelos subúrbios do Rio, para aqueles que vivem em comunidades, muitas vezes, a ideia que eu havia tido, mas que tinha muitas chances de não dar certo, era uma coisa natural. E o que era essa ideia? Pensei em jogar no bicho. Loucura. Sim. Podia parecer. Mas, como muita gente vivia sonhando em ganhar na Mega Sena, na Loto Fácil, porque eu não podia sonhar em ganhar no jogo do bicho? Afinal, a probabilidade de se ganhar na Mega Sena era baixíssima, de 1 em 50 milhões. Por isso, fui pesquisar a fundo o que eu deveria e como deveria fazer. Ao estudar o assunto, descobri que os dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo dizia que o risco de um passageiro sofrer um acidente era de 1 em cada 990 mil, ou seja, mais de 50 vezes menor que a Mega Sena. Foi por isso que abandonei os meios considerados lícitos para ganhar dinheiro e fui atrás das estatísticas do jogo do bicho que, para minha sorte, eram bem mais atrativas e que as chances de uma pessoa ganhar eram de 1 em 10 mil, bem diferentes daquela Mega Sena de 1 para 50 milhões. Isso, sem falar que o tal do jogo do bicho não era bem um crime. Ou era? Eu não saberia dizer. Bicheiros nunca eram presos. Então, não deveria ser crime, né? Embora o meu maior medo fosse o de acabar viciada num jogo no qual eu poderia jogar todos os dias, mantinha em minha mente de que eu não dispunha de dinheiro para fazer tal coisa. Eu não tinha vício algum. Sempre havia feito de tudo para não me viciar em nada, nem em cigarros, nem em bebidas, embora, volta e meia, muito de vez em quando, eu gostasse de tomar umas cervejas. Mas isso era tão raro que eu conseguia me sentir embriagada no primeiro copo. Na comunidade, todo mundo praticamente jogava no bicho. Eu não entendia muito daquilo pois tinha uma tal de dezena, centena, milhar, jogo cercado e aquilo tudo dava um nó na minha cabeça. Mas eu sabia que era apenas uma questão de prática. Eu tinha que aprender como o negócio funcionava e estava confiante, aliás, como qualquer viciado em Mega Sena, estaria. Eu acreditava piamente que ganharia o suficiente para mudar daquele lugar, para mudar de vida. Era óbvio que eu sabia que quem ganhasse e que, por acaso, não recebesse, não poderia ir reclamar no Procon, abrir um processo na justiça ou chamar a polícia. Mas eu nunca havia escutado alguém da comunidade dizer que ganhou e não recebeu. Os bicheiros, ao que parecia, eram honestos em seu trabalho. E isso me fez lembrar do patrão da nossa comunidade que ajudava qualquer um que estivesse em apuros, fosse com remédios, fosse com um bujão de gás, fosse com uma cesta básica. E se a pessoa estivesse na pindaíba, ele perdoava a dívida. Mas que matava ou mandava matar, sem dó nem piedade, a qualquer um que lhe passasse a perna, quando se tratava de drogas. Agora, eu ficara sabendo que 3 fatores definiam o valor do prêmio, que era, o valor da aposta, a modalidade do jogo e a escolha de cercar ou não. Eu fui até a banca do bicheiro para apostar R$ 10, mas não sabia em que apostaria. Quero dizer, o bicho, eu sabia.
Eu havia sonhado com a cobra da Solange e com o traidor do meu marido. Até aí, novidade alguma. Eu sonhava com aqueles dois desde que houve a separação. E óbvio, não tinha dado cobra em nenhum daqueles dias. Mas, no momento em que me decidi a jogar, eu sabia que ia dar cobra na cabeça. Era como se os bons espíritos estivessem me alertando para aquele desfecho. Então, fui procurar saber como era que se podia jogar. E ganhar. Logo aprendi que se eu escolhesse apostar no grupo, eu poderia ganhar 18 vezes o valor apostado, ou seja, eu poderia ganhar R$ 180, o que não resolveria o meu problema, embora as probabilidades de ganhar assim eram imensas, por isso, a vantagem eram bem menores. Se eu me resolvesse pela dezena, a recompensa seria de 60 vezes a aposta, totalizando R$ 600, o que havia me deixado muito animada. Eu poderia pagar o meu aluguel que já estava para vencer. Quis saber qual seria a premiação se eu resolvesse jogar na centena. Nesse caso, as minhas chances subiriam para 600 vezes o valor apostado, no caso, R$ 6.000. Fiquei tentada. Quem não ficaria? Mas, as probabilidades de ganhar eram bem menores. Então, quis saber o quanto eu ganharia se jogasse os meus R$ 10 na milhar. Se eu jogasse e ganhasse, o prêmio seria de 4.000 vezes o valor da aposta, ou seja, R$ 40.000. Havia a chance de eu não ganhar nada, mas apostei no tal de milhar. R$ 10. Os últimos R$ 10 que eu tinha. O dinheiro que eu iria comprar pão e leite para os meus filhos. Temo estar cometendo um erro terrível, mas eu precisava de algum incentivo do universo para continuar vivendo. Não que os meus filhos não fossem esse incentivo, mas eu precisava de um pouco mais de esperança, de algo diferente para eu poder continuar a acreditar em algo mais além da rotina do dia a dia. Por mais inacreditável que pudesse parecer, eu ganhei o prêmio. E recebi direitinho. E a primeira coisa que fiz foi me mudar da comunidade. As coisas não mudaram muito, mas eu havia me mudado para um bairro tranquilo de Petrópolis. E comprei um carrinho. E comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. E estava indo bem. Eu havia me mudado para bem longe do centro do Rio. Eu tinha ido viver na Serra. Como eu era uma mãe apavorada com a violência das grandes cidades, queria viver em um lugar onde meus filhos tivessem mais segurança. Eu não fazia questão de ganhar muito. Eu queria poder estar o maior tempo possível, com minhas crianças. E não queria sobrecarregar meu filho mais velho. Afinal, ele não era culpado de eu ser mãe de 4 filhos. Mas dei sorte. Uma vizinha passou a tomar conta das crianças para mim. Como eu não tinha nada para chamar a atenção de mulher alguma, foi muito bacana que aquela senhora de seus quase 60 anos, estivesse desejosa de poder fazer alguma coisa para aumentar seus ganhos com a aposentadoria. E agora, eu vivia numa casa com quarto, sala, banheiro e cozinha. O ex nunca mais procurou saber das crianças. E eu me arrependia por ter dado aos meus filhos, uma porcaria de pai, que não era nada diferente do pai que me fizera e do qual eu nunca soubera nada, nem mesmo o nome. Por outro lado, eu havia, com o passar dos meses, arrancado de dentro de mim, aquele amor sem pé e sem cabeça por um homem que me sacaneara sem dó e sem piedade. Demorou, mas meus olhos se abriram. Eu agora, conseguia ter um pouco mais de respeito por mim mesma. Eu estava tão contente com a história de ter ganhado no jogo do bicho que quis até saber como isso tudo havia surgido. Então, alguém me contou que, na recém-formada República do Brasil, a capital, na época o Rio de Janeiro, sofria com uma grave crise no comércio, causada principalmente pela grande especulação financeira dos mercados europeus sobre a nova nação e pela má administração de bolsas de valores pelos governantes. Nesse contexto, o barão João Batista Viana Drummond, fundador e dono do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, passava por maus bocados. O número de visitantes do zoo estava cada vez menor e a quantidade de dinheiro que entrava no caixa não daria para manter os animais por muito tempo. Tendo isso em mente, o barão teve a brilhante ideia de imprimir em cada bilhete de entrada a imagem de um entre os 25 animais presentes no zoo, para, ao final do dia, sortear qual animal seria premiado. Os visitantes que possuíssem o bilhete com a imagem do animal sorteado receberiam o valor do ingresso mais uma bonificação. A proposta foi um sucesso. A quantidade de pessoas que passaram a visitar regularmente o zoo aumentou de maneira sem precedentes. Mas, não foi por muito tempo que esse crescimento se manteve. Muitos apostadores compulsivos começaram a comprar diversos bilhetes de uma vez, não para visitar o zoológico diversas vezes, mas para receber prêmios por causa do recém-criado jogo do bicho.
Após algum tempo o bicho ficou tão popular e o zoo estava recebendo cada vez menos visitantes, ainda que o montante de dinheiro que estava entrando em caixa estava cada vez mais alto, que decidiram que ele seria uma instituição independente. Por outro lado, a escravidão acabava de ser abolida e a grande maioria dos ex-escravos havia encontrado nessa modalidade de apostas, um meio de ganhar dinheiro, ou, ao menos, de sonhar com isso, o que não deixava de ser uma esperança naqueles dias tão sombrios. De qualquer forma, ao menos, havia sido uma esperança para mim. Minha vida havia mudado radicalmente. Eu, agora, estava indo muito bem. Não havia gastado todo o dinheiro do meu prêmio. Guardara metade do que havia ganhado, no banco. Como eu estava ganhando agora, mais do que eu gastava no dia a dia, minha conta bancária estava ficando cada vez mais recheada. Em breve, eu poderia comprar um cantinho para mim e para os meus meninos e assim, não precisaria mais pagar aluguel. Mas, como tudo o que era bom sempre durava pouco, um dia, tive o imenso desprazer de atender a um chamado de um casal que queria ir para a cidade do Rio de Janeiro. Eu iria ganhar uma grana boa e decidi aceitar a chamada. Eu não sei aonde estava com a cabeça quando entrei nesse carro. Onde já se viu, ser conduzido a algum lugar, por uma fulaninha. O homem falou, mal eu dera partida no carro. Mulheres não prestam para dirigir. Todo mundo sabe disso. Nem deixo minha mulher conduzir um carro, pois, todas as vezes que ela fez isso, bateu com ele. Posso parar para o senhor descer, caso ache melhor. Eu me irritara com aquele idiota pomposo. E não ia ficar ouvindo desaforos de um babaca como aquele. Para seu governo, dona, eu preciso pegar um avião. Não posso me dar ao luxo de mandar a senhora catar coquinhos. Agora, fique aí no lugar e dirige essa merda que estou atrasado. Eu não tenho que dirigir para uma pessoa que acha natural me ofender. Ah, dona. Deixa desse mimimi e dirija aí e fique calada. Não é à toa que eu promovo um curso pago que dita como um homem deve se portar e entender, de uma vez por todas, que um homem é superior a qualquer mulher. Você não vai querer discutir com um homem como eu, vai. Olhe bem para mim e se pergunte, quem você pensa que é para me tratar como se eu fosse igual a você? Onde já se viu? Mulher e pobre. Uma combinação dos infernos. Eu me sentia espumar de raiva. E o babaca parecia acreditar que tinha um rei na barriga. Senhor. Isso é misoginia. Isso é um discurso de ressentimento em relação às mulheres, isso o que o senhor tá fazendo é um discurso de ódio. Eu disse me sentindo mais que irritada. Então, me lembrei de um post que eu havia lido numa rede social que mostrava como alguns homens estavam encarando as mulheres, as odiavam, como queria exterminá-las da face da terra, algo que, para mim, não fazia o menor sentido e também li sobre as diferenças entre os grupos de masculinidade. Tinha os Red Pill, que pregavam que os homens tinham que ter a necessidade de se aproveitar das mulheres e torná-las submissas para recuperar a virilidade perdida. Os Incel, que se intitulavam de celibatários involuntários, e que culpavam as mulheres por não conseguirem ter relações sexuais e pregavam violência contra qualquer grupo sexualmente ativo, inclusive contra comunidades LGBTQIA+. Outra sigla da qual eu me lembrava era MGTO, sigla para Men Going Their Own Way, em português, homens seguindo o seu próprio caminho e que acreditavam que a sociedade deveria romper com as mulheres porque, segundo eles, o feminismo havia tornado as mulheres perigosas. Parei o carro e mandei o sujeito e a mulher boca aberta que o acompanhava, saírem do carro. Não vou descer porcaria nenhuma. Dirige logo essa carroça que estou com pressa. Eu ia cruzar os braços e me negar a dirigir, mas ele podia fazer alguma reclamação e o aplicativo me mandaria embora antes que eu pronunciasse a letra A. Então, comecei a dirigir outra vez, engolindo com muita fúria interior, a raiva que eu sentia. Mas gente pobre precisa trabalhar. Eu não podia me dar ao luxo de perder aquele emprego. Eu sabia que algo assim poderia acontecer qualquer dia. Dirigir para estranhos não dava garantia alguma de segurança pessoal. Eu podia pegar um estuprador, um assaltante, um assassino qualquer. E sabia que corria o risco de pegar um passageiro como aquele idiota arrogante. E gente como aquele camarada que viviam de fazer comentários defendendo a violência contra a mulher, eram a favor do feminicídio, eram contra leis para a igualdade de gênero e criticavam a Lei Maria da Penha, existiam aos montes, por todos os lugares. Eram homens que um dia, deviam ter odiado suas mães e quando cresciam, transferiam todo esse ódio contra toda e qualquer mulher, acreditando que todas não passavam de vagabundas interesseiras.
Eu nunca ia compreender por que algumas pessoas tinham tanto ódio no coração. Lembrei-me também que eu tinha visto um post numa rede social, um dia desses, aonde uma mulher batia, com as mãos, na porta de um táxi, e, em seguida, tentou entrar no carro. O motorista saltou do veículo e prendeu a mulher na porta e, com a outra mão, batia nela. O homem foi ovacionado nos comentários e chamado de herói. Li também, num outro post, que um sujeito dizia que a Lei Maria da Penha nasceu de uma mentira feita pela Senhora Maria da Penha. Como confiar em uma justiça que acredita e cria leis baseadas em mentiras, dizia um homem ao compartilhar uma entrevista com o ex-marido de Maria da Penha, Marco Antônio Haredia Viveiros, que tentou feminicídio 2 vezes contra a então companheira. Então, olhei para aquele homem pelo retrovisor e tive uma ideia bem ruim de como deveria ser a vida da mulher que o acompanhava. Ela parecia feita de gelo. Era como não se importasse com o que o demente do marido dizia. Tem mulher que devia parar na cadeia. O homem continuava a vomitar asneiras, enquanto eu ia dirigindo com o coração cheio de ódio. Elas se separam do marido, depois de meter um chifre na cabeça do coitado e correm para pedir pensão pro pobre rapaz. E se o bobão não pagar, vai preso. Isso é ridículo. Eu não pedi pensão ao meu ex-marido. Disse bufando, detestando aquela conversa. Eu sabia que devia ficar calada, que não devia aceitar provocação, mas não estava conseguindo manter minha língua quietinha dentro da boca. Trabalho para sustentar meus filhos sem ajuda de ninguém. Na certa porque devia ter medo dele pedir um exame de DNA e a justiça ser feita e você ficar sem nada. Eu não estou acreditando que estou levando um homem como o senhor, cheio de preconceitos, no meu carro. Eu nunca traí meu marido. Foi ele quem me meteu um par de chifres. Talvez a senhora fosse uma porcaria como esposa e ele teve que se satisfazer com uma outra idiota qualquer. Mas aposto que tirou o couro de algum coitado para lhe dar um carro que está enchendo a boca para chamar de seu. Sentia meu sangue fervendo dentro de mim. Eu ia explodir. A senhora não diz nada. Perguntei para a mulher do sujeito, enquanto queria largar o volante, parar o carro e expulsar aquele casal doente do meu carrinho. Estou 100% do lado do meu marido. Minha mãe era um inferno com meu pai. Só porque, um dia, ele lhe deu uns tapos bem merecidos, ela o denunciou e ele ficou preso. Depois, ela arrumou um outro idiota e quis infernizar a vida dele, do mesmo modo como fazia com o meu pai. O outro homem não pensou 2 vezes. Meteu 2 balas na cara dela. Quase invade a outra pista ao olhar espantada para a cara da mulher, sentada no banco de trás. Presta atenção ao trânsito, sua idiota. O homem gritou porque quase bati num carro que vinha em outra direção. E o motorista do outro carro também me xingou. Mas eu tinha ficado atônita com o que a mulher havia falado. Respirei fundo. Varri as vezes. Consegui me acalmar. Não podia dar trela para aquele casal de doidos. Como assim, um homem matou a mãe dela e ela achava que o assassino estava certo? Deus meu! Era a mãe dela. Aposto que você tem uma penca de filhos. O homem maldito voltou a falar. Acho isso indigno. Tem mulheres com filhos que ficam caçando homens para sustentar um filho que não é dele. Acho isso repugnante. Acho que devia ter uma lei proibindo mulheres com filhos de saírem às ruas. Assim, elas iam sossegar o facho dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, arrumando, que foi o que ela nasceu para fazer. Mulheres nasceram para cuidar da casa, do marido e dos filhos. E para fazer um homem feliz. Se envolver com uma mulher usada por outro é uma afronta. Por isso, me casei com uma virgem. Me casei com uma mulher que nunca foi usada por mais ninguém. Senhor. Acho melhor a gente parar de falar dessas coisas. Quem você pensa que é para me dizer o que eu posso ou não posso falar, sua piranhazinha de beira de estrada? Ai. Meu Deus. Eu queria matar aquele homem. Achei melhor não dizer nada. Ele ia interpretar errado qualquer coisa que eu dissesse. Então, num rompante de raiva, tomei uma decisão. Que se danasse o meu emprego. Parei o carro no meio da rua e mandei o casal Chernobyl descer. Tá maluca, sua vadia? Tô. O senhor conseguiu me deixar maluca, doida, sei lá mais o que. Não vou descer porcaria nenhuma. Vai descer sim, porque eu tô mandando. Eu saí do carro e abri a porta de trás para eles meterem o pé. Ele começou a berrar e a dizer que ia meter a mão na minha cara. Então, eu voltei para dentro do carro, peguei uma arma que eu tinha no porta-luvas e apontei para o idiota.
Sai do meu carro agora, seu demente. Com toda certeza, você deve ser um bosta na cama e a mulher idiota que você tem, nunca deve mesmo ter provado coisa melhor. Assim, ela não pode comparar, né? E tem mais. Aposto que para aceitar dormir contigo, você precisa mesmo bancar essa inútil que você tem aí. Com toda certeza, nenhuma mulher de bom senso iria perder tempo, se apaixonando de verdade por um lixo como você. Agora, sai do meu carro ou eu vou atirar bem naquilo que te faz se sentir um macho e vou transformar você numa garota. A mulher pulou fora do meu carro. Quando o homem saiu, ele tinha sangue nos olhos. Você vai pagar por isso, sua imunda. Vou encontrar você e vou acabar contigo, com sua família, com essa bosta de carro, com a sua vida de merda, sua vadia dos infernos. Segui em frente, guardando a arma no lugar dela. Por sorte, o sujeito ficou com medo da minha pistola. E eu tinha mais medo ainda dele descobrir que era uma pistola falsa. Eu não era doida de ter uma arma de verdade. Mas a falsa bem que havia cumprido o seu papel. Virei na primeira rua que encontrei. Eu estava morrendo de medo do camarada me encontrar outra vez. Estava morrendo de medo dele vir atrás de mim. Era irracional o medo que eu sentia ou, talvez não, mas, por via das dúvidas, eu não tirava o olho do retrovisor. Enquanto dirigia para casa, desliguei meu celular. Não queria receber chamada alguma. Eu tremia dos pés à cabeça. Cheguei em casa e falei com a dona Dalva, a boa senhora que cuidava dos meus filhos, enquanto eu trabalhava. Eu teria que mudar tudo em minha vida, outra vez. Ficar em Petrópolis e correr o risco de ser abordada por aquele sujeito novamente, ou pelos amigos dele que, com toda certeza, ele tinha aos montes, estava fora de cogitação. Petrópolis acabava de morrer para mim. Aliás, todo o estado do Rio acabava de morrer para mim. Se eu quisesse continuar a trabalhar dirigindo, não poderia mais ficar em um lugar, aonde aquele crápula poderia me encontrar e fazer, sei lá o que, contra mim. Que merda. Eu só queria trabalhar em paz e poder cuidar dos meus filhos. E eu não queria sentir medo. Eu não queria ver um inimigo em cada passageiro que entrasse no meu carro. Que homem idiota. Há quase um ano que eu estava conseguindo me sentir feliz com a minha vida. E aquele imbecil pomposo destruiu, em minutos, tudo o que eu estava construindo para mim e para os meus meninos. Ao chegar em casa, contei o que aconteceu para Dona Dalva. E disse que precisava ir embora de Petrópolis. Ela ficou triste, mas compreendeu que eu não poderia mesmo ficar ali e dar chance ao azar. E ela ainda me disse que era uma sorte que eu tinha dinheiro para poder recomeçar a vida em um outro lugar, que muitas mulheres não podiam contar com aquilo. Então, pensei. Vou me arriscar a ganhar um prêmio grande no jogo do bicho mais uma vez. Sabia que as probabilidades eram 100% nulas, mas agora, eu poderia apostar R$10 sem que ele me fizesse falta, como teria feito da primeira vez. Agora, era apenas para me desestressar que eu me arriscaria. Era como brincar, para poder desanuviar a minha mente. Eu precisava de algo que tirasse meus pensamentos do medo que eu estava sentindo e que, a cada momento, eu temia ser um mau pressentimento. Na manhã seguinte, enquanto arrumava as minhas coisas para ir embora, fui até a banca do bicheiro que ficava no meu bairro, e joguei. Voltei para casa e anunciei a venda pela internet de tudo o que eu tinha, por um precinho imbatível. Em menos de 3 horas, eu já havia vendido a geladeira, o fogão, a cama, o sofá-cama, a mesa com as cadeiras, o armário de cozinha, o guarda-roupas e a estante com televisão e tudo. Só nos restavam as roupas, o material escolar e os brinquedos dos meninos. Fui entulhando tudo no porta-malas do carro. Eu temia ficar naquela casa e acabar sendo encontrada ali pelo homem maluco ou por algum amigo dele. Fui me hospedar com meus filhos, numa pousadinha bem baratinha, num bairro distante do bairro onde eu havia morado. E adivinhe só o que me aconteceu? Ganhei o prêmio mais uma vez. Ganhei no jogo do bicho. Aquilo, para mim, queria dizer que o universo ainda estava do meu lado e eu rezei agradecida. Eu sentia que Deus estava me dando mais uma oportunidade de recomeçar. E eu, dessa vez, ia deixar a sorte me levar para onde ela achasse melhor. No dia em que peguei o dinheiro do prêmio, coloquei tudo no banco, liguei meu carro e saí, sem destino certo, com meus filhos. Eu ia para o lugar aonde Deus quisesse me mandar. Então, cheguei numa cidadezinha pequena de Minas Gerais. Ali, ser motorista de Uber não me traria dinheiro algum. Era uma cidade com pouco mais de 10.000 habitantes.
Havia apenas uma rua comercial. E eu a percorri em menos de 20 minutos. A maioria das lojas eram lojinhas de artesanato. Então, percebi que não havia lojinhas de roupas, como existe na maior parte dos lugares. Fui procurar saber por que não havia lojinhas por ali, de roupas simples, roupinhas baratas, dessas que a gente encontra até mesmo nas feirinhas. A explicação era simples. Tiveram uma lojinha por ali, mas a dona vendia as coisas muito caras. Assim, os habitantes preferiam comprar na cidade vizinha, que era uma cidade grande, com mais de 500 mil habitantes e que tinha uma variedade imensa de tudo o que se quisesse comprar. Pensei muito naquilo, enquanto me perguntava o que eu poderia fazer ali para poder sobreviver com meus filhos. Talvez não fosse ali o lugar que Deus havia preparado para mim. Eu estava mesmo esperando por um sinal divino. Na verdade, eu estava ainda amedrontada com o que aquele homem odioso havia causado em minha vida e não me sentia à vontade para voltar a dirigir um carro por aplicativo. Entrei numa outra loja, dessa vez, um armarinho que também parecia uma papelaria. Aliás, ali tinha de tudo, um pouco. Objetos de decoração, utensílios domésticos, um monte de coisas das mais variadas. Conheci a dona da loja. Ela estava lá com mais 2 atendentes. Fiquei pasma quando ela me disse que queria passar o ponto. Desde o momento em que eu havia entrado ali, as 2 mocinhas não paravam de atender fregueses que entravam e compravam. Me perguntei se era aquilo que Deus havia me reservado. E aguardei por mais algum sinal. Por que quer passar o ponto? Perguntei desconfiada de que ela não estava conseguindo levar o negócio, embora eu pudesse perceber que os preços das mercadorias não eram abusivos e que a todo momento aparecia um cliente. Minha filha foi acompanhar o marido, que arrumou um emprego excelente em Manaus. E eu quero ir viver lá, com ela. Já tem um quarto lá, me esperando. E ela precisa muito de mim, para ajudar com as crianças. Já faz mais de um ano que ela se foi e eu tenho orado a Deus que me envie alguém que concorde não só de ficar com o ponto, mas que compre o imóvel todo. Imóvel? Que imóvel? Ora essa. A loja, que é essa aqui e o sobradinho aí acima, aonde eu moro. A minha filha morava aqui, comigo. Mas o marido dela deu uma sorte tremenda ao conseguir o tal emprego dos sonhos dele. Com toda certeza, não vão mais voltar para cá. Tosse, engasgada. Era aquele um sinal divino. Teria eu como embarcar naquele negócio. E mais. Eu saberia fazer isso. Nunca havia trabalhado numa loja, quanto mais, gerenciar uma. Por outro lado, a proprietária estava falando comigo como uma cliente qualquer. Pelas roupas que eu vestia, uma calça jeans e uma camiseta simples, nem de longe eu conseguia passar a ideia de uma potencial compradora de uma loja. Então, sem maldade alguma, ela ia me dando todas as dicas que eu precisava saber e que, a cada minuto de conversa, aparentemente fiada, eu ia me imaginando dona daquele lugar. Para disfarçar e para manter a mulher falando, eu ia comprando um monte de coisinhas super baratinhas, para que ela não me expulsasse da loja. Comprava joguinhos de quebra-cabeças para os meninos, linhas das mais diferentes cores e me demorava em cada item para ganhar tempo e saber mais. Mas o lugar era muito bacana. Uma loja incrível e como se não fosse o bastante, ainda tinha uma casa em cima. Eu nunca vi você por aqui, antes. Está de passagem. Pensei no que eu deveria responder. Estou pensando em me estabelecer aqui nessa cidade. Tenho 4 filhos e estou averiguando se aqui é um bom lugar para se criar meninos. Sabe? Sou meio paranoica com esse negócio de violência. A mulher me olhou de cima a baixo. Depois, falou calmamente. Essa é uma cidade muito boa para crianças. Tem apenas uma escola para o primário, uma outra para os alunos do ginásio e uma outra com o tal ensino médio. Quem quiser ir para a faculdade, precisa ir para a cidade vizinha, mas tem um ônibus da prefeitura que leva e traz os alunos, incluindo aqueles filhos de fazendeiros que não querem estudar nas escolas públicas daqui. Tem muitas fazendas por estes lados. Perguntei. Eu sabia que passava a imagem mais de boia fria do que de uma possível proprietária de loja. Nossa! Se tem. A senhora vai poder encontrar trabalho em uma delas. Só que é do tipo ruim. Tipo cana-de-açúcar, café, essas coisas. É um trabalho duro, braçal. Sabe como é, né? Trabalho nas plantações. Eu não recomendo muito. Mas às vezes, é só o que se tem para fazer por aqui. De resto, tudo funciona bem. Tem um pequeno hospital, mas os casos graves são levados para a cidade vizinha.
As escolas são muito boas e o aluguel, muito barato. Além do mais, como quase todo mundo tem horta em casa, as verduras, frutas e legumes são bem baratinhos. Ah, sim. E o leite, também. Como tem muitos turistas que vêm para cá por causa das belezas naturais, das cachoeiras, dos rios, das montanhas e dos esportes que se costumam fazer quando a natureza oferece muitos e variados recursos, tem também muitas pousadas, aonde a senhora também pode procurar emprego. Nas pousadas o trabalho é menos duro que na lavoura. Parece um lugar bom para se viver. Parece. Mas a vida de quem trabalha nas fazendas não é muito fácil. Resolvi arriscar. Eu, que desde que levei aquele chifre de meu ex-marido com a minha ex-amiga, passara a acreditar em milagres, pois parecia que Deus estava do meu lado, na maior parte do tempo, resolvi ir mais a fundo naquele papo. Afinal, a tristeza que eu senti após a traição do meu ex já havia passado. De lá para cá, a minha vida só havia melhorado. Até mesmo o incidente com o homem abusivo de masculinidade frágil parecia ter sido benéfico para minha vida, pois agora, eu estava cheia de ideias, cheia de vida, cheia de esperanças. Quanto a senhora está pedindo pela loja e pelo sobradinho? A mulher abriu a boca e depois, a fechou. Achei que ela iria dizer que eu não precisava saber pois não tinha cara de quem poderia comprar. Então, ela pareceu reconsiderar. Disse o preço. Quase não acreditei. Eu poderia dar uma bela de uma entrada e pedir um financiamento ao meu banco. A mulher viu meus olhos brilharem de satisfação e eu resolvi fazer um jogo duro. O negócio me interessa um pouco. Mas, claro, eu teria que ver o sobradinho, para ver se é viável para mim e para os meus filhos, além de fazer um inventário para saber o que eu levo nessa negociação com a loja. Você tem um marido? Ela perguntou. Isso é importante. Não tenho marido. Sou a mãe e o pai de meus filhos. Mas se o fato de não ter um marido é um empecilho para a senhora, posso sempre procurar outro empreendimento ou até mesmo, uma outra cidade. A mulher ficou vermelha e balançou a cabeça. Posso levar a senhora lá em cima para ver a minha casa. Mas eu teria que vender o imóvel de porteira fechada. Se isso se concretizar, não tenho como levar uma mudança para Manaus, sendo que vou viver com minha filha. Ela falava e me olhava de cima a baixo, com certeza, duvidando de que uma pessoa com cara de pobre como eu, com roupa de pobre, como a minha, teria mesmo as condições necessárias para lhe comprar a casa, a loja e as coisas que os dois imóveis tinham dentro. Mas eu fingia que não percebeu o receio dela. Eu agia com naturalidade, como se comprar imóveis fosse um dos meus passatempos preferido. Mas lá no fundinho da minha alma, eu presentia que aquilo era mesmo um presente dos céus. Deus estava mesmo olhando por mim. Eu sentia isso em cada um de meus poros e a cada batida do meu coração, eu ia agradecendo a todo o universo. Era incrível aquela sensação de ter um Deus olhando, velando por mim. Eu me sentia bem, invencível, cheia de coragem e de disposição. A casa era um luxo. 3 quartos grandes e com belos móveis. Uma sala imensa em 2 ambientes. E a cozinha era enorme. E havia 2 banheiros. As casas nas quais eu havia vivido até então, caberiam tranquilamente dentro de um daqueles banheiros. Eu estava quase surtando. Mas não podia me mostrar muito animada, senão a mulher poderia fazer jogo duro e querer melar o negócio. Eu sabia que existiam pessoas assim, que adoravam jogar água fria na fervura alheia, embora, talvez eu estivesse sendo injusta com aquela mulher. Então, o negócio foi concluído e eu e os meus filhos, em 2 semanas, estávamos morando numa casa onde jamais havíamos sequer sonhado viver. As crianças estavam na escola e eu havia mantido as 2 mocinhas que já trabalhavam na loja, antes. Assim, sempre conseguia um tempinho com meus filhos. Eu agora era dona de loja e tinha 2 mocinhas trabalhando para mim, com carteira assinada e tudo mais. Eu estava me sentindo muito orgulhosa e agradecida pela boa sorte que Deus resolvera enviar para minha vida. Em muito pouco tempo, eu já me tornara uma pessoa conhecida dos antigos moradores e aceita por cada um deles. Tive muitos namorados, mas não quis me ligar em nenhum deles. Talvez, um dia, eu volte a acreditar nos sentimentos de um homem por mim. Por enquanto, a vida está muito boa sem ninguém para ocupar a minha mente e me deixar transtornada com um ciúmes desmedido. Não quero nunca mais voltar a sentir a dor que quase me arrasou quando descobri que estava sendo traída. Ainda não fui capaz de relevar tanta dor e não quero sentir aquilo outra vez, de forma alguma. É de rasgar a alma, é de dilacerar o coração.
Quando a gente se apaixona, acaba entregando a vida para uma outra pessoa, passa a viver em função da outra pessoa, passa a querer agradar, a qualquer custo, a outra pessoa e acaba se esquecendo da gente. Amar não me parece um sentimento saudável. Não acho certo entregar meu coração a outra pessoa para que ele o despedace. Não é justo. Amar nos deixa fragilizado demais e a dor de uma traição de pessoas amadas, seja o nosso parceiro, seja uma amiga do peito, é doloroso demais. E eu fui duplamente traída. Assim, namoro um carinha por um tempo e, quando as coisas ameaçam a saírem do controle, a ficarem sérias demais, troco de namorado e sigo em frente. E eu sou muito mais feliz assim. Historinha escrita pela ceguinha, Clarice Macena. Obrigada por ouvir. Se gostou ou se não gostou, por favor, deixe um comentário para eu saber o que devo melhorar em minhas historinhas. Também, você pode dar uma dica sobre o que você gostaria que eu escrevesse. Vai que escrevo uma coisa da qual você venha gostar bastante. Um abraço a você que me ouviu até aqui.